Um curso em milagres. Capítulo 1. A ilusão das necessidades. Tu, que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica que estarias melhor se estivesses em um estado, de algum modo, diferente daquele em que estás. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesses distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidades surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno, e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos. A ideia de ordem de necessidades, que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa de alguma forma ser corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto o fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vives no espaço, onde conceitos tais como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador, que tem fé perfeita em suas criações, porque Ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti, porque foi feito por ti. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a este teste, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução. E essa fé é o seu dom. Lição 6. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe.
Os exercícios com essa ideia são muito similares aos precedentes. Mais uma vez, para qualquer aplicação da ideia, é necessário citar tanto o nome da forma do transtorno, como raiva, medo, preocupação, depressão e assim por diante, quanto da fonte, como a percebes de modo bem específico. Por exemplo, eu estou com raiva de porque vejo algo que não existe. Eu estou preocupado com porque vejo algo que não existe. É útil aplicar a ideia de hoje a qualquer coisa que pareça transtornar-te, e ela pode ser usada com proveito ao longo do dia para esse propósito. Todavia, os 3 ou 4 períodos de prática que são requeridos devem ser precedidos, como antes, de uma investigação da tua mente de cerca de 1 minuto. E a ideia deve ser aplicada a cada pensamento que te transtorne e que seja descoberto na investigação. Mais uma vez, se resistes em aplicar a ideia a alguns pensamentos transtornadores mais do que a outros, lembra-te dos 2 avisos colocados na lição anterior. Não há pequenos transtornos, todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. E eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Então, hoje serão 4 períodos de exercício. Você vai examinar a tua mente, perceber os pensamentos que estão te transtornando, que estão te gerando medo, ansiedade, raiva, depressão, qualquer alteração da sua paz. Você vai olhar para esse pensamento, dar um nome para ele, né, para essa origem, para essa fonte, se é raiva, se é medo, se é preocupação, e aí você vai utilizar a frase: eu estou com raiva de tal coisa porque eu vejo algo que não existe. Eu estou preocupada com tal coisa porque eu vejo algo que não existe, tá? E aí você vai repetindo essa frase por 4 períodos, você vai fazer essa análise mental e vai repetir as frases aí por 4 períodos durante o dia. Combinado? Salve esse áudio, encaminha para você numa conversa com você, cria uma playlist, coloca um alarme no seu celular, escreve a frase, eu tenho escrito a frase no meu pulso, é bem legal isso, para você se lembrar no decorrer do dia, porque às vezes a gente se esquece. Então, se eu já sei que eu me esqueço, eu crio um mecanismo para que eu me lembre, certo? Pode ser um alarme, o jeito que ficar mais fácil aí para você. Combinado? Coloca aqui para mim nos comentários, fiz a lição 6, para eu saber que você tá seguindo aqui essa jornada junto comigo esse ano, nesse Um Curso em Milagres. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.